44 mortes confirmadas pela Defesa Civil de Minas Gerais por causa dos temporais. Situação de emergência decretada em 99 cidades. No Espírito Santo, muito trabalho para limpar a lama e tentar retomar a rotina. Esse é o cenário de devastação causado pelas chuvas dos últimos dias. Em Belo Horizonte, na região do Barreiro, 7 corpos foram retirados dos escombros de 3 casas que desabaram. Ademar morava em uma delas e conseguiu escapar. Eu só vi os barracos em cima da minha casa, caindo lá mais para cima. Caiu aquele estrondo. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva deu uma trégua durante o domingo, mas a situação ainda preocupa. O ministro de Desenvolvimento Regional esteve na capital e prometeu ajuda financeira para as cidades atingidas. É importantíssimo que os prefeitos unidos possam nos apresentar essas demandas para que o governo federal possa, o quanto antes, repassar os recursos necessários para trazer esse mínimo de alento a quem perdeu quase tudo que tinha. O governador Romeu Zema também sobrevoou as áreas mais prejudicadas. O que nós precisamos no Brasil realmente são de políticas públicas consistentes, de longo prazo, que gradativamente venham a eliminar essas situações de risco. Em Betim foram enterrados os corpos do casal Fábio Borges Roberto, de 32 anos, e Priscila de Almeida Borges, de 28, e da filha deles, Gabriela de Almeida Borges, de 1 ano e 5 meses. Os 3 estavam em uma das 3 casas soterradas por um deslizamento. O acontecimento foi 9h30 da noite. Por volta de 9h40 eu já estava lá, foi imediatamente. Eu já estava lá. Quando cheguei lá, já não tinha mais o que fazer, foi só esperar o corpo do bombeiro mesmo, porque a tragédia tinha sido muito grande, muito barro, muito entulho, e não teve jeito. Um vizinho também morreu na tragédia. A todo momento, que a gente tirava uma pedra, um entulho, um carrinho de terra, era assim um batimento mais forte no coração, de esperança de achar, pelo menos vivo, mas infelizmente não foi possível, mas nós demos o melhor. A família afirma que o imóvel não estava em uma área de risco. Teve a Defesa Civil lá umas 2 vezes bem antes dos dias de chuva, averiguaram e não pediu para ninguém sair, não tirou ninguém de casa. Então não tinha risco, não tinha risco. 7 mortos na região do Barreiro, em Belo Horizonte, durante a chuva. Uma força-tarefa dos bombeiros, polícia e defesa civil conseguiu resgatar todos os corpos. Nossa equipe teve acesso ao local do deslizamento por uma passagem de acesso muito difícil. Pelas imagens, é possível ter uma noção da tragédia. O segundo dia de buscas foi marcado pela localização de corpos. As vítimas moravam em 3 casas que foram completamente soterradas após 2 deslizamentos de terra aqui no bairro Vila Bernadette, na região do Barreiro. As buscas começaram ainda na sexta-feira. Questão de segundos, houve um primeiro deslizamento, as equipes da Polícia Militar até tentaram entrar na cena e no momento que eles estavam entrando houve o segundo deslizamento, inclusive atingiu 2 policiais militares, foram retirados também, mas foram atingidos ao tentar acessar esse local por esse grande volume de terra que desceu no segundo deslizamento. Ademar era morador de uma das casas e chegou a alertar a esposa. Chamei ela, quando eu chamei, seu Marlene, saí fora porque quebrou o troço lá em cima. Aí ela levantou do sofá para me acompanhar. Quando ela levantou do sofá, não deu tempo, o troço cobriu ela. Só que na hora eu joguei na escada para baixo, ainda se machuquei, quebrei o dedo e tal. Aí se joguei que me salvei. Assim como ele, familiares das outras vítimas acompanhavam de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus que tem algumas pessoas da minha família também que estavam ali, então teve como tirar a tempo. E a gente está aí na expectativa aí de encontrar os corpos que estão, que a gente já tem a certeza que infelizmente estão sem vida, para a gente dar o prosseguimento e acabar com essa tristeza, com essa angústia que é para a gente também e para a família também. A região onde fica o barranco foi interditada pela Defesa Civil. No fim da manhã de domingo, todos os 7 corpos já haviam sido encontrados. No bairro Jardim Industrial, em Contagem, mais uma vítima. Yuri da Costa Andrade, de 23 anos, morreu sob os escombros da casa onde morava. O pai dele também chegou a ser soterrado.
Ele conta que 2 militares que faziam o resgate também foram surpreendidos pelo desabamento. Ele chegou do serviço, a gente estava fazendo janta. Eu falei com ele, vai tomar um banho, que ele tá meio molhado. Ele falou assim, não, vou só descansar um tiquinho aqui, aí pronto, virei as costas e aquele barulho. A minha filha estava saindo atrás de mim, então deu tempo da gente correr. Ele e o rapaz, ele ficou soterrado, o rapaz ficou preso numa mesa. Aí eu já tirei a mesa assim, tirei o rapaz e nós começamos a tentar. Aí deu outro desmoronamento. Eu falei, velho, vamos sair daqui, senão quem vai ficar é nós. É questão de uns 15, 20 minutos. O pessoal foi chegando, aí fizemos um mutirão. Aí achamos ele, tá aqui. Aí o bombeiro pediu o alicate. Eu fui para pegar o alicate, aí desceu tudo. Para que você tenha uma ideia, esse é o segundo maior volume de águas de chuva durante um mês de janeiro da história, desde que a medição começou a ser feita, me parece que em 1910. Nós vamos direto a Belo Horizonte falar ao vivo com a repórter Raquel Rocha, que está em frente ao Instituto Médico Legal, para saber como que está a movimentação por lá e também o que todo mundo quer saber, se ainda existe a previsão de mais chuva para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Bom dia para você, Raquel. Oi, César, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Como você disse, nós estamos na porta do IML aqui de Belo Horizonte. Não há movimentação de parentes, mas nós já recebemos a informação que 20 corpos foram trazidos para cá de pessoas que perderam a vida em decorrência dessa chuva e que aqui permanecem vários já foram liberados, mas pelo menos 2 são de crianças. Nós recebemos essa informação de um funcionário aqui do IML. Agora, há previsão sim de chuva para os próximos dias. Desde ontem não chove, mas a previsão é que as chuvas comecem a partir de hoje novamente, sem aquela intensidade que a gente viu, mas como o solo já está encharcado, há risco de novos deslizamentos de terra, como o Corpo de Bombeiros já alertou, a Defesa Civil, inclusive nessa madrugada o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de deslizamento de terra. Portanto, fica o alerta para essas pessoas que moram nas áreas de risco, para que evitem voltar para as casas se elas foram retiradas e também fiquem alertas. Por exemplo, se houver alguma rachadura, algum movimento de terra, algum barulho, alguma trinca, que ela saia imediatamente do imóvel. Sobre a reclamação da moradora que nós vimos aí durante uma das nossas reportagens exibidas aqui no Hoje em Dia, nós tentamos contato com a Defesa Civil, mas até agora não tivemos retorno. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Raquel. Um ótimo dia de trabalho para você aí. Uma situação realmente muito triste, lamentável, tudo o que está acontecendo em Minas Gerais e da capital Belo Horizonte. Nós vamos agora para Governador Valadares. Vamos conversar também ao vivo com o repórter Aguiar Júnior, que está em um bairro nobre dessa cidade mineira de tamanha importância e um dos primeiros pontos a serem atingidos, inclusive, pela chuva. Como é que está a situação por aí, Aguiar? Bom dia para você. Ei, César, bom dia. Nós estamos na Ilha dos Araújos. É um bairro que fica na região central de Governador Valadares. Só para poder ilustrar, olha só aqui atrás de mim, uma das principais ruas da Ilha dos Araújos. A maior parte do bairro, nesse momento, está desse jeito aqui, completamente tomado pela água do Rio Doce. Segundo a Defesa Civil, nesse exato momento, o Rio Doce está com 3,85 metros acima do nível normal, mas deve chegar aí por volta de 11 horas, meio-dia, a 3,95. Começou a chover agora em Governador Valadares, não estava chovendo até 5 minutos atrás. Apesar disso, a Defesa Civil acredita que no meio da tarde, todo esse fluxo de água aqui comece a baixar porque não está chovendo nas cabeceiras. 100 famílias de Governador Valadares que moravam próximas do Rio Doce foram retiradas de casa e levadas para abrigos improvisados em escolas ou para casa de parentes. Isso aí de 10 bairros que foram atingidos, pelo menos até agora, pelo Rio Doce nesse exato momento. Pelo menos, por enquanto, nenhuma morte foi registrada em Governador Valadares por conta das chuvas.